Atos, capítulo 5. Nós vamos estar a ler Atos, capítulo 5, nos versos 25 a 32. Mas ainda não vamos estar a cobrir todos estes versos. Para a semana nós vamos entrar nos versos 30, 31 e 32. E vamos considerar o que está aqui sempre falando de um judeu para outros judeus. Alguém conhecedor da história e das profecias de Deus. E vamos incluir então esta conversa, lembrando de tudo isso e medir então as palavras que são ditas por parte do apóstolo Pedro. O tema de hoje: desobedecemos porque amamos. E já vamos ver porquê. Verso 25 a 32 do capítulo 5 de Atos. Então chegou alguém e lhes avisou: os homens que pusestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ordenámos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Mas encheste Jerusalém desse vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. É aqui a palavra do nosso Deus. John Capuchin, no seu livro Resistência Cristã, ele escreve estas palavras: a perseguição tem acompanhado a história da Igreja, intercalada por períodos de tolerância que eram seguidos por novos ataques, tanto por forças de fora quanto de dentro da Igreja. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da Igreja. Certamente, para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição, que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. De facto, a perseguição tem acompanhado a história da Igreja, mas ela vem e vai como um movimento das ondas do mar. Os períodos de tolerância foram conseguidos em duras penas, seguidos inevitavelmente por novos ataques, tanto por forças de fora da Igreja ou tragicamente de dentro dela própria. Nós, no Ocidente, no início do terceiro milénio, temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. Mas a pergunta que nos é lançada é esta: até quando? Meus irmãos, eu não sei se vocês têm reparado, mas temos visto nestas últimas décadas a perseguição crescendo em relação aos cristãos. Quer seja de uma maneira psicológica, quer seja mesmo também de uma maneira física. E nós estamos a falar em termos globais, não estamos falando somente de Portugal. Em nós, talvez a maior perseguição que cai sobre nós seja psicológica e não física.
Mas a pergunta é esta mesma: até quando? Então, conscientes que há de chegar o momento que as dificuldades serão maiores para a Igreja, reconhecendo que cada vez mais seremos impedidos de falar dos mandamentos de Deus, mandamentos ao qual todo homem deve viver, como é que reagimos então a isto, conscientes que o mundo irá nos estar a dificultar de falarmos a verdade do Evangelho? Será que devemos ficar calados? Será que devemos nos esconder? Ou será que temos que carregar a nossa cruz, como falámos a semana passada, e continuarmos a luta pela verdade do Evangelho? Vejam, estas são perguntas que nós devemos ter respostas. E, meus irmãos, aqui a resposta ela é igual para todo o povo de Deus. Já que temos um só Senhor, um só Deus, uma só fé, uma só esperança. A vida cristã, ela deve ser vivida desta maneira, de encararmos todos as mesmas expressões, com a mesma atitude, de vivermos Cristo todos com a mesma atitude. Vejam, as coisas delas estavam a ficar difíceis para os apóstolos. Pedro e João foram presos não uma vez, mas duas. E na última vez, como eu vos falei a semana passada, não foram somente eles, mas também o restante dos apóstolos. No meio desta aflição e provação, Deus se mostrou bem presente em suas vidas. Vejam, nesta última prisão que nos é relatada aqui no capítulo 5, é-nos dito que um anjo apareceu e libertou os apóstolos. E vejam o que é que o anjo disse: ide. E o nosso Deus, ele volta e continuará sempre a dizer ao povo de Deus para ir. Esta é a chamada de ordem. Nós cristãos, salvos em Cristo Jesus, nunca devemos cessar de dar testemunho de Jesus Cristo, seja lá as circunstâncias que estejamos a viver. Um anjo do Senhor apareceu aos apóstolos, os libertou da prisão e disse: ide, apresentai-vos no templo, anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Sim, o templo era onde se encontrava grande parte das pessoas religiosas. Era também um lugar aberto, onde os apóstolos iriam estar expostos e seriam vistos pelos mesmos que já os tinham posto na prisão. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os saduceus. Mas a mensagem de Deus foi: ide, apresentai-vos no templo, anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Vejam, é loucura. É loucura. É loucura voltar ao lugar onde é que eles foram apanhados na última vez. É loucura. Já que eles se encontravam junto ao pórtico de Salomão, que fica junto ao templo, é uma das portas da entrada para o recinto do templo. Como nós lemos lá no verso 12 do capítulo 5. Foi ali que eles foram apanhados e foram presos. E agora eles são chamados a ir novamente para lá. Meus irmãos, porquê? Paulo, ele tem um verso tremendo em 2 Coríntios. Meus irmãos, o amor a Cristo nos constrange. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve à igreja de Coríntios estas palavras. E eu vou-vos ler na revista aí atualizada, porque está lá a palavra constrange e faz-me lembrar os velhos tempos de ouvir esta palavra. Diz o verso 14 e 15 de 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versos 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos
morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Que palavras! O amor de Cristo nos constrange. Isto significa que Jesus nos mudou por completamente. Ele mudou a nossa maneira de pensar e este é o desafio e agora nós agimos de maneira diferente. Não podemos ficar indiferentes perante o amor de Jesus. Vejam, o seu amor muda como nós vemos o mundo, como nós vemos as pessoas. A nossa visão do mundo e das pessoas é completamente diferente da maneira como o mundo se vê ele próprio. Então Paulo nos diz que o amor de Cristo nos constrange, porque agora nós pertencemos a Cristo. E vejam, vivemos para fazer a sua vontade. Pois o amor de Cristo nos constrange, jogando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Agora a nossa vida já não é nossa. Nós vivemos não mais para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo. Veja, constranger aqui não significa ser embaraçoso, de maneira alguma. Constranger significa pressionar, nos motiva. Esta é o que está na nossa versão. O amor de Cristo nos motiva. O amor de Cristo nos motiva a viver para a glória de Deus. O amor de Cristo nos motiva, nos constrange, quando diante das palavras do nosso Deus a dizer, ide, nós vamos. Não ficamos parados. Nós vamos. Meus irmãos, o amor de Jesus não é apenas uma coisa que nos faz sentir bem. O amor de Jesus, Ele nos desafia a mudar. Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E agora que estamos em Jesus, é como nós tivéssemos morrido na cruz com Jesus. Agora não vivemos mais para satisfazer a nossa vontade, o nosso querer. Jesus nos lembra que veio a este mundo para fazer a vontade de quem? Do Pai. E nós estamos neste mundo para fazer o mesmo. Porque o amamos, somos constrangidos, somos motivados a pregar, mesmo quando nos querem fazer calar. Então vamos olhar para o texto de hoje. E possamos juntos como igreja, como corpo de Cristo, desobedecer porque amamos. Este é o título da pregação desta manhã. Talvez agora vos choquei um pouco, ou muito, mas no fim iremos compreender claramente e aceitar que nós devemos desobedecer porque amamos. Versos 25 e 26. Então chegou alguém e lhes avisou: os homens que pusestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. Meus irmãos, jamais em momento algum possamos esquecer da grande comissão. Lembrem-se que o anjo do Senhor disse aos apóstolos, no verso 20 deste capítulo: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Logo, no início deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, antes do nosso Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, Ele diz aos seus discípulos, no verso 8 do capítulo 1, mas recebereis o poder quando o Espírito do Senhor descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Temos o ide em Atos capítulo 5, verso 20. Aqui é mais outro ide. Sereis minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E se vocês estão lembrados, a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos. E, meus irmãos, era isto mesmo que os apóstolos estavam a fazer. Vejam o que é que nós lemos aqui no verso 25. Chega estes homens, novamente lá ao Sinédrio, lá diante dos sacerdotes e das autoridades religiosas. Vejam aquelas pessoas que nós prendemos. Eles estão, vejam, os homens que puseste na prisão estão no templo fazendo o quê? Ensinando o povo. Eles ouviram o mandar de Cristo e eles estavam falando de Cristo. Vejam, eles estavam enchendo, diz o verso 28, quando as autoridades, o sumo sacerdote o interrogou, disse: não vos ordenámos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eles estavam ensinando. Mas, vejam, diz o sumo sacerdote, encheste Jerusalém desse vosso ensino. Encheste Jerusalém desse vosso ensino. Meus irmãos, nós estamos neste mundo para espalhar o Evangelho. Ele não é para ficar conosco. Ele é para ser falado àqueles que nos rodeiam diariamente. Nunca devemos esquecer que nós somos sal e luz para este mundo. Somos a única luz no meio das trevas, que é este mundo. Vejam o que é que nos é dito, Lucas, lá no Evangelho, o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas lá no Evangelho, 24 e 45, nos lembra destas palavras do Senhor. Lucas 24, 45 a 48. Vejam o Senhor Jesus agora com o seu povo, com os seus discípulos, junto com eles. No verso 44 nós lemos o seguinte: depois lhes disse, não é? São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas quem? As nações. Começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E, meus irmãos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta aqui aos discípulos é o que nós devemos estar a pregar hoje. Esta é a mensagem de Deus ao mundo. O amor revelado na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Está escrito que o Cristo sofreria, verso 46, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E nós devemos falar do que é que envolve esta morte, o que é que envolve esta ressurreição. Porque é que o Senhor Jesus Cristo morreu? Se hoje conhecemos o que devemos fazer, então devemos pregá-lo. Em que seu nome se pregaria. Vejam, não é em nosso nome. Não estamos a mostrar algo de nós, mas algo que veio até nós e nos mudou. E que seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então devemos pregar. Devemos falar. Devemos dar testemunho. Não podemos ficar indiferentes aos homens e mulheres que estão caminhando para o inferno. Sem conhecimento da justiça de Deus, sem conhecimento do amor de Deus. Devemos falar. E vejam o que é que nós devemos falar.
Que em seu nome se pregaria o quê? Um arrependimento para perdão do quem? Dos pecados. Devemos fazê-lo. Todos os homens são pecadores. Devemos falar ao mundo do pecado que eles estão a viver. Todos estão sob o castigo de Deus. Meus irmãos, é muito louvável o povo de Deus se juntar para cantar uma música que é a bênção, em Números capítulo 9. Que Deus te dê paz. Que o amor de Deus esteja sobre ti. Mas é uma idiotice total nós estarmos a cantar isso para o mundo. Porque isso não é para o mundo, aquela bênção. Aquela bênção é para os crentes. Porque o mundo precisa primeiro de ouvir que antes que Deus lhes abençoe, eles precisam de ouvir que eles estão vivendo no pecado. E que só a bênção de Deus só pode estar sobre eles do que se eles se arrependerem dos seus pecados. Esta má teologia que anda por aí, sem poderem interpretarem bem a Bíblia do Senhor, faz com que nós, os cristãos, não estejamos a fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. A confrontar o mundo com o pecado. Em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista, ele começou: arrependei-vos e crede em Deus, porque é vindo quem? O reino de Deus. Nós temos visto isso em Mateus. Logo de seguida, o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério e ele começa com as mesmas palavras: arrependei-vos, porque é vindo o reino de Deus. Crede em mim, disse o Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, nós não devemos florear o Evangelho. Agora é tão bonito nós chegarmos diante do mundo e dizer que a paz do Senhor esteja contigo. É bonito. Porquê? Porque hoje nós vivemos neste sentimento, não é? De dizermos, de não tocarmos, que ferirmos alguém com as nossas palavras. Mas a espada do Senhor é como 2 gumes. Ela atravessa o mais profundo do nosso ser. Ela nos magoa. Mas aquele mesmo que nos fere, que nos põe por terra, como nós vimos no Salmo 6, é o mesmo que nos levanta. É o mesmo que nos salva. Então devemos pregar. O nosso pecado nos condena. Devemos pregar que o nosso Deus condenará a todos os que não se arrependem. É o arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. E vejam, não é para um tipo de pessoas, é para todas as nações. Porquê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Então somos chamados a pregar esta mensagem. Vejam, em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Somos chamados a pregar. Não é esta mensagem de hoje: Deus é de amor e toda a gente vai ficar salvo. Não é? Todos vão para o céu. Mas, irmãos, se não cairmos aos pés da cruz de Cristo em arrependimento, não há igreja, não há família, não há status ou mesmo dinheiro que te salvará da ira de Deus e do seu eterno castigo. E é diante desta realidade que nós já tivemos, e é diante desta realidade que está o mundo. E por isso nós devemos pregar o Evangelho. Hoje é dia de salvação. Então, se hoje estás aqui e ainda não conheces o Senhor Jesus Cristo, chega até Ele, arrepende dos teus pecados. Crê nele como Senhor e Salvador da tua vida. E vejam estes homens que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, eles foram testemunhas dos acontecimentos da morte e da ressurreição de Cristo. É ou não é? E de outros mais. Vejam, mais à frente neste texto, o Senhor vai falar no verso 49 de Lucas 24 sobre a promessa do Espírito Santo. Paulinho há pouco fez-nos lembrar da descida do Espírito Santo, da maneira como o Senhor agiu na vida daqueles discípulos.
e de outros mais. E o Senhor diz, vocês vão, preguem o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, verso 49. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, nós estamos vestidos, equipados com o Espírito de Deus. Deus nos dará as palavras certas para que nós possamos falar de Cristo, da salvação que há em Cristo. E estes homens estavam ali no templo, ensinando o povo, em nome de Cristo, cheios do Espírito de Deus. Agora, por que é que eles o fizeram? Eles sabiam que a sua vida estava em quem? Em risco. Estava ou não estava? Já tinham sido presos uma vez? Tinham sido presos 2 vezes? Soltos pelo anjo? Mandados para ir para o templo? A sua vida estava em risco. Mas por que é que eles continuaram a fazer e a falar de Jesus Cristo? Além de ser uma ordem de Deus, eles fizeram por amor a Deus e por amor aos perdidos. Vejam, o mesmo amor do Pai é o amor dos filhos. Assim como Deus amou o mundo, nós somos chamados a amar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é que foi a tal maneira? Custou-lhe alguma coisa? Custou. Ele teve que mandar o seu filho, que teve que tomar a forma de homem, teve que se fazer homem como nós, e teve que sacrificar o seu filho na cruz. Ele teve que ver a morte para que nós pudéssemos ter o quê? A vida. Ele amou de tal maneira o mundo. Meus irmãos, possamos nós também amar o mundo, oferecendo ao mundo o amor de Deus para com estes homens e mulheres perdidas. E vejam, estes discípulos, apóstolos, eles não foram com o mesmo espírito de quem? De Jonas. Jonas foi, mas não foi feliz na vida. Porque ele não amava quem? Aquele povo de Nínive. Ele não tinha amor pelos perdidos. Mas, meus irmãos, estes apóstolos, eles estavam ali no templo com o Espírito de Cristo, aquele que ama os perdidos. Aquele que amou os seus próprios inimigos. E a cruz revela-nos isso mesmo. Lembrem-se das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 23, verso 34, ele chega diante do Pai e ele ora, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Spurgeon, ao comentar este verso, ele diz o seguinte: meus irmãos, se houvesse tido um tempo na vida do Filho do Homem, quando este poderia ter confinado rigidamente sua oração para si mesmo, sem merecer nenhuma crítica por fazê-lo, seguramente teria sido quando suas angústias de morte estavam começando. Se um homem fosse submetido à fogueira ou cravado em uma cruz, não poderia assombrar-nos se sua primeira oração, inclusive a última, e todas as suas orações fossem petições pessoais de apoio contra uma tribulação tão árdua. Porém, vejam, o Senhor Jesus começou pedindo pelos outros. Vocês não veem que grandioso coração é aqui revelado? Que alma de compaixão existia no crucificado? Que semelhante a Deus que divino, alguma vez já houve alguém antes dele que ainda nas próprias dores da morte oferecesse como sua primeira oração uma intercessão pelos outros? Esse mesmo espírito de abnegação deve estar em você também, meus irmãos. Que ninguém olhe para as suas próprias coisas antes todo o homem deve mirar pelas coisas dos demais.
Amem a seus semelhantes como a vocês mesmos. E como Cristo colocou diante de vocês esse excelente modelo de abnegação, procurem seguir-lhe pisando sobre os seus passos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E, meus irmãos, esta disposição de Cristo, orar pelos outros, por aqueles que lhe estavam fazendo mal, é a mesma disposição que nós vemos aqui nos apóstolos. Deve ser também a nossa. Vejam no verso 26 e 27 da nossa passagem, nós lemos então o seguinte. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: os apóstolos são presos novamente, e levados ao Sinédrio. Então agora é a quem? A terceira prisão. E o sumo sacerdote os interroga. E veja o que é que acontece. Veja o que é que acontece. Nós às vezes dizemos que a terceira é de vez, não é? Nós fazemos com os nossos filhos. Olha, tu estás a avisar uma vez. Isso outra vez. Agora não, agora já vais sofrer as consequências. Vejam a reação dos apóstolos. Vejam, o sumo sacerdote diz no verso 28, não vos ordenámos expressamente, vejam, expressamente, que não ensinasseis nesse nome, mas encheste Jerusalém deste vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E vejam a resposta de Pedro e dos apóstolos. É mais importante obedecer a Deus que aos homens. E depois ele fala do Evangelho. Ele prega o Evangelho. E nós vamos ver isso para a semana. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Ouvimos ou não ouvimos o Senhor Jesus Cristo falar lá em Lucas capítulo 24 que era isso que eles deviam estar a pregar? E eles estão a pregar. E nós somos testemunhas dessas coisas. Não é lá em Lucas capítulo 24 que é que tinha dito o Senhor? Vós sois testemunhas dessas coisas no verso 48. Está-se a confirmar. E também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Esta última parte é tremenda. Aqui cai por terra quase algumas teorias cristãs acerca do povo de Israel. Não sei se vocês se percebem disso, mas vamos falar disso para a semana. Que resposta! Calem, não fales. Não vos falámos expressamente. E a resposta de Pedro e os apóstolos é esta: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. E aí vem o tema, não é? O título da pregação de hoje. Desobedecemos porque amamos. Vocês estão a ver? Será que é agora que estes homens serão derrotados, não é? Nós vos ordenámos expressamente que não ensinasseis nesse nome. Mas vejam, eles encheram Jerusalém do ensino do Evangelho. E falaram do erro daqueles líderes religiosos. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então há aqui dois pontos interessantes. Vejam, a ordem do homem é esta: não falem. A ordem de Deus é esta: falem. E vejam, a ordem do homem é absoluta. E a ordem de Deus é absoluta. Eles dizem não. E este não que está aqui é um não absoluto. Por isso é que nós temos ali a palavra expressamente. Foi bem afinco. Eu vos expliquei. Não falem.
E o que é que os apóstolos fizeram diante destas autoridades? Desobedeceram. Desobedeceram. Vejam, eles não cessaram de dar testemunho de Jesus Cristo. E vejam, mesmo sob a perseguição, eles são livres da prisão. Vocês lembrem, tomem atenção ao que o anjo diz. Ide, verso 20, apresentai-vos no templo, vão novamente lá, e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Vejam, eles não alteraram a sua mensagem para serem aceitos pelas autoridades religiosas. Eles não alteraram a sua mensagem para não serem perseguidos. Nada disso. Eles chamaram a atenção a todo o povo o que acontecera com Jesus e o que eles fizeram com Jesus. Por isso é que eles estavam a dizer: e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles estavam realmente a sentir na pele o que tinham feito ao Senhor Jesus Cristo. E no qual os apóstolos estavam dizendo: vocês mataram o Messias, o Filho de Deus. Meus irmãos, nós hoje a igreja do século XXI, muitas que se dizem cristãs, alteraram a mensagem. É por isso que é mais fácil nós dizermos a bênção do Senhor sobre eles do que dizer: arrependei-vos dos vossos pecados. Está-lhes a dar alguma coisa que não é deles, quando eles não compreendem que Deus só nos abençoa quando nós estamos salvos por Ele. Fora disso, estamos dentro de quem? Antes éramos filhos da ira. Filhos da ira. Arrependei-vos. E Pedro estava dizendo isso. Sim, Deus, com a sua direita, verso 31, o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. O anjo, quando anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo, disse: e Ele virá salvar o seu povo do quem? Dos seus pecados. Não é de uma situação financeira, não é de saúde física, não é do Covid que nós precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos dos nossos pecados, porque um dia todos nós iremos morrer, quer seja sobre esta doença ou fora desta doença. E quem não crê, diz João 3, já está o quem? Condenado. Então, meus irmãos, não alteremos a mensagem do Evangelho. Eles não alteraram. De maneira alguma. Vamos alterar e seremos aceitos pelos líderes religiosos. Coisa maravilhosa, não é? Nós já falámos aqui dos saduceus. Ter o favor dos saduceus. Ter o favor dos escribas. Ter o favor do sumo sacerdote. É por isso que o Evangelho é a verdade de Deus. Ou se não existe ao longo da história cristã loucos. Homens que deram a sua vida e que, como nós vemos no final, que alegres por terem sido julgados, dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus. Verso 41. A história nos educa nisso mesmo. Que nós estamos aqui com um único objetivo: de honrar e glorificar a Deus. De falar a verdade. Vejam como diz o verso 20, não é? Anunciar ao povo todas as palavras desta vida. Todas. Não deixar alguma coisa à parte. Mas falar de todas as palavras desta vida. Sim, de tudo. Eles deram a conhecer Jesus como o Messias, o qual eles rejeitaram e mataram. E a nossa mensagem deve ser a mesma. Devemos chegar ao mundo e dizer a eles que Deus, que eles têm se rebelado contra Deus, que têm rejeitado a Deus. O mundo deve sentir a culpa do seu pecado. Não devemos ficar calados mesmo quando nos mandam calar. E é por isso que Pedro, respondendo assim,
da maneira como respondeu, nós também devemos responder. Verso 29. É mais importante obedecer a Deus que aos homens. Os homens dão-nos uma ordem que é absoluta e que traz resultados para nós se o fizermos. Não falem. E a palavra de Deus, Deus dá-nos uma ordem que é absoluta. Falem. Falem, ide e pregai o Evangelho. Esta é a ordem de Deus. E, meus irmãos, é mais importante quem obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Devemos ter nós medo dos homens? O que é que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos? Não deveis recear o que o homem possa fazer, mas deveis recear a quem? A Deus, que tem o poder de vos lançar aonde? No inferno. Então não podemos ficar calados, de maneira nenhuma. Porquê? Já falámos isto há pouco, agora vamos falar um pouco mais. Amamos a Deus, obedecemos a Deus e amamos o quem? Os perdidos. Por isso desobedecemos porque amamos. Nós desobedecemos ao mundo, aos líderes, às autoridades religiosas e políticas, quando nos mandam calar e de darmos o testemunho da verdade de Deus. Vejam, até agora ainda não fomos impedidos. Quando estivemos confinados, não nos fomos impedidos de falar a verdade. Mas quando isso acontecer, a nossa atitude para com eles é de desobediência. Porque devemos obedecer a quem? A Deus. Vejam, não me interpretem mal, vocês vejam que em momento algum estes apóstolos, eles agiram de maneira rebelde contra as autoridades. Não havia uma atitude de rebeldia, mas sim uma atitude de quem? De amor. De amor em continuarem a falar de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor que nós devemos amar os nossos inimigos. E vejam, amar não é fazer o que eles acham ser bom. Não é e nunca foi. Amar alguém não é fazer aquilo que a outra pessoa acha ser bom. Mas amar alguém é fazer aquilo que Deus acha que é o quê? Que é bom. E eles estavam obedecendo a Deus em continuar a falar do Evangelho. Deve ser a nossa disposição. Vejam como seria irresponsável da nossa parte falar daquele que é o único caminho, a única verdade que nos reconcilia com Deus. Deixarmos de falar. Seria irresponsável nós deixarmos de falar. Que irresponsabilidade, que falta de amor. Como seria terrivelmente mau a Igreja dar testemunho do Criador, do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso. Assim, a verdade, ela fere. A verdade faz com que o mundo haja para connosco com violência, com perseguição. Era o que estava a acontecer aqui com os apóstolos. Mas nós amamos os perdidos, mesmo aqueles que nos querem mal. Lembrem-se há pouco? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles estão cegos. Só nós podemos trazer a luz. Só nós podemos trazer a eles a visão da glória e do esplendor do Criador. E Deus nos usa para chegar a esta mensagem ao mais vil pecador. Vejam, a expressão do Senhor Jesus Cristo vai ser quase semelhante à... quer dizer, a expressão do Senhor Jesus Cristo tem, em certa medida, a mesma repercussão em Estevão. Vocês forem agora para o capítulo 7. Vejam, quando Estevão estava sendo apedrejado, depois de pregar, anunciar o Evangelho, e apedrejado, no verso 59,
Nós lemos estas palavras. Estevão orava, capítulo 7, verso 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E agora vejam, e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Por que é que ele fala assim? Porque ele sabe que eles não sabem o quem? O que fazem. E meus irmãos, isto deve estar cravado no nosso coração. Nós devemos lembrar que estamos lidando com homens, com mulheres cegas, mortas para as coisas de Deus. Isto são o povo lá fora. E só Deus, em sua grande misericórdia, em seu grande amor, pode nos fazer com que estas pessoas possam cair aos pés de Cristo Jesus. Por isso, desobedecemos ao homem porque amamos os perdidos, amamos a Deus. Então, o não deixar de falarmos a verdade, mesmo quando nós somos maltratados, é uma demonstração de obediência ao amor, de amor a Deus, e também é uma demonstração de nós amarmos os nossos inimigos. Pedro ele podia ter ficado calado, e os apóstolos, mas eles continuam a falar de quem? Do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho. A oração deles era com que aqueles homens abrissem a mente e compreendessem realmente o Messias. Não foi uma pregação de rebeldia, mas foi uma pregação de amor. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 43 e 48, quando ele fala sobre o caráter do cristão, no Sermão do Monte, verso 43 do capítulo 5, ele diz: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o quem? O teu inimigo. Era o que era falado. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porquê? Porque este é o amor do Pai. Vejam o que é que vem a seguir, verso 45. Para que vos torneis filhos de quem? De vosso Pai, que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos, os publicanos, também não fazem o mesmo? Se cumprimentar somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede quem? Pois perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Meus irmãos, o amor é a característica mais forte do verdadeiro cristão. Somos filhos de Deus porque amamos o quem? O nosso irmão. O amor de Deus em nós nos identifica como discípulos de Jesus. Paulo, ele diz em Colossenses capítulo 3, verso 14, e acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo do quem? Da perfeição. Nós vivemos num mundo afastado do verdadeiro amor. Hoje o que se demanda é a retaliação. Vocês viram esta semana? Vamos exercer o nosso direito de retaliação. Não ouviram? Eles fecharam as fronteiras para nós. Nós vamos fechar as fronteiras para eles. Mas, meus irmãos, esta é a natureza que existe no ser humano. Se alguém nos faz mal, nós fazemos mal também a eles. Porquê é que o cristão está a ser perseguido? Porque é fácil perseguir quem? O cristão. Porque o cristão não tem o quem? Um espírito de retaliação. É mais difícil porque
perseguir um muçulmano, porque se tu me persegues, podes ter uma bomba de quem? À porta da tua casa. É ou não é? Meus irmãos, a nossa luta não é com a carne. A nossa luta é espiritual. A nossa vida aqui é uma passagem. E enquanto estamos aqui é ir e pregar. Vejam, abraçar o cristianismo não é apenas dizer que somos salvos em Cristo. É dizer que fomos transformados por Cristo. Há uma mudança radical em nossa vida. Passamos a fazer coisas que para o mundo parece ser absurdo. Ou mesmo loucura. Mas nós devemos ser loucos. Loucos no sentido que não vivemos segundo os padrões deste mundo, que só leva à destruição, mas vivemos acima da nossa moral, da nossa vontade. Vivemos imitando aquele que é perfeito. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo. Então não deixamos de falar de Cristo. Vejam, o nosso Senhor Jesus Cristo queria que nós amássemos como quem? Como o Pai ama. Amai os vossos inimigos. Ele nos põe diante de uma grande dificuldade. Põe. É difícil ter qualquer gesto de afeto para aqueles que nos fazem mal, para aqueles que nos odeiam. É difícil. Mas Jesus Cristo disse para nós fazermos o contrário. Amar aquele que nos odeia. É tremendo isto que nós temos aqui em Mateus capítulo 5. É tremendo. Amai os vossos inimigos, orai para que os perseguem. Para quem? Para que vos torneis filhos do vosso Pai. É tremendo. Lá fora, seremos conhecidos como filhos de quem? De Deus, ou amarmos aqueles que nos odeiam. Devemos fazer o que é santo, o que é perfeito. É por isso que o Senhor Jesus diz, no verso 48, sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Romanos nos faz lembrar que o nosso Deus nos amou, sendo nós ainda o quem? Pecadores. Éramos o quem? Verso 10 do capítulo 5. Verso 8, podemos começar no verso 8 do capítulo 5 de Romanos. Mas Deus prova o seu amor para connosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isto envolve muito. Podíamos ficar aqui semanas e semanas a falar disto. Da nossa natureza, daquilo que nos impulsiona diariamente, daquilo que éramos diante do Senhor. Verso 9 diz, assim agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Vejam o verso 10, porque se nós quando éramos o quem? Inimigos, fomos reconciliados com Deus. Esta é a perfeição de Deus. Este é o amor de Deus. E Deus nos chama a isso mesmo, a amarmos os nossos inimigos, ser depois perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então devemos encher o nosso coração de amor, mesmo para aquele que nos odeiam, para o nosso vizinho, que só sabe dizer mal de nós. Ele fez assim, eu vou fazer também. Às vezes eu ouço cristãos fazendo isso e a gente fala, e eles continuam com o mesmo tipo de conversa. Cá se vai, cá se paga. Não. Isso é a conversa do mundo. Eu não vou falar daquela pessoa porque ela é horrível para comigo. Tem uma atitude descrente. E são descrentes. Precisam de ouvir da graça, da misericórdia de Deus. Mesmo para aqueles que já assentaram aqui. Por quê? Porque Pedro estava aqui diante de homens religiosos. Sabiam o Velho Testamento de uma ponta à outra.
Mas deixou Ele de falar deles? Não, de maneira alguma. Então não deixemos de falar em momento algum de Jesus Cristo. É mais importante obedecer a Deus que aos homens. Mesmo para aqueles que não querem ouvir, mesmo para aqueles que nos querem fazer mal, nós falamos. Porquê? Tudo se resume a João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amemos então o mundo. E vocês sabem muito bem do que eu estou a falar. Não é a maneira de viver deles, mas amar as pessoas. E amar as pessoas é falar a elas a verdade do Evangelho. Arrependei-vos e crede em Deus. Que Deus nos abençoe e nos desafie a todos nós a termos essa disposição todos os dias da nossa vida, mesmo sobre a perseguição, mesmo no dia em que chegarem até nós e disserem assim: não vos disse expressamente para não falar, a nossa resposta será ok. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Estejamos prontos a sofrer em nome de Cristo Jesus. Amém.